Bom, então, estamos hoje aqui com as alunas mestrandas do programa de mestrado profissional em saúde materno-infantil, a Caroline e a Emanuele, e também temos presente aqui as graduandas do curso de enfermagem, a Patrine, a Rafaela e a Giuliane. E o tema hoje que a gente está conversando é sobre os acidentes domésticos, que a gente caracteriza como acidentes domésticos os que ocorrem no domicílio, né, na casa, dentro da casa. E o que muitas vezes acontece assim? A criança, ela é muito ágil, ela é muito perspicaz e a gente tem que ficar constantemente monitorando essas crianças. Desde quando começa a engatinhar, né, na hora que for trocar a fralda, quando começa a engatinhar, até a idade de 7, 8, 9 anos, por aí. E principalmente pelo fato de que a gente pensa que a criança está num lugar e daqui a pouquinho já está no outro. Eles são muito ágeis e são muito criativos. E não cabe aos adultos, não cabe a nós jamais podar essa criatividade ou podar essa agilidade da criança, mas sim monitorá-los. Porque independente da gente já ter visto, por exemplo, uma criança subir uma escada e a gente está vendo pela primeira vez ela subiu, pela segunda vez ela subir e ela estar se cuidando, isso não significa que de uma terceira, de uma quarta vez, isso não possa ocorrer algum acidente. Então, o maior cuidado que os pais devem ter é monitorar constantemente essas crianças. Porque a criança não imagina o que nós adultos estamos pensando. Nós também não imaginamos o que a criança pode estar pensando ou planejando. E uma atitude, assim, uma conduta muito importante, a gente sabe, nós adultos somos sabedores de quantos nãos a criança ouve durante o dia. Então a importância é não somente dizer não, mas sim explicar o porquê que ela não deve fazer ou não deve subir numa cadeira, não deve se pendurar numa janela. Né? Então, são vários aspectos que envolvem muita responsabilidade dos pais no cotidiano da casa, né? Nos diversos ambientes da casa, né? No banheiro, na cozinha, no quarto do casal, né? E, inclusive, né, Carol, tem várias estatísticas que a gente tem ouvido falar sobre os incidentes, né, Então, Regina, esse é um assunto que vale muito a pena a gente discutir, é um assunto super importante. Segundo dados do Ministério da Saúde, é a principal causa de mortalidade infantil de 0 a 12 anos, os acidentes domésticos. Então, é uma coisa que a gente precisa ser discutida, né, e a gente tem que ir se adaptando, e principalmente os pais, às necessidades da criança e de cada parte da casa. Porque a casa, num contexto, ela pode ser perigosa ou ela pode ser uma proteção para a criança, né? Dependendo de como estão dispostas as coisas, né? E levando assim, falando um pouquinho dos principais tipos, né, de acidentes domésticos. Em primeiro lugar estão as quedas, depois vem a asfixia ou afogamento, né? Em seguida tem as queimaduras, seguidas de choques elétricos e aí a intoxicação, né? Eu acho que é muito importante isso que tu estás colocando, principalmente pelo fato de que não é nas creches e nas escolinhas, ou nas escolas que mais acontecem acidentes com as crianças. É na casa e muitas vezes na presença dos pais, né? Então, isso aí, muitas vezes parece que a gente não pode assim também estar rotulando como um descuido, mas é que muitas vezes a gente pensa que a criança estando em casa, ela está num ambiente mais seguro, mas nem sempre isso é verdade,
né? Então, a importância até de saber os diversos tipos de acidentes que podem acontecer nos diferentes cenários da casa, né? Então, não sei porque tem o banheiro, né? Tem o quarto do casal. Eu acho que é importante a gente ressaltar devido às janelas, sacadas e até mesmo se tem piscina dentro da casa. Então, para as janelas, o cuidado é colocar telas, nas sacadas também. E na piscina, não colocar uma grade onde tenha um espaço muito grande entre as divisões da grade onde a criança possa escalar. Então, ter uma grade bem alta onde a criança não tenha a possibilidade de escalar e, enfim, cair para dentro da piscina e ocorrer um afogamento, né? E eu acho que sim, isso, Rafaela, que tu estás colocando, a criança, ela não vê perigo, né? Inclusive, o que a gente lê e o que a gente escuta de pesquisas que mostram sobre o desenvolvimento infantil, a criança só vai conhecer o perigo de verdade a partir dos 6, 7 anos da idade. Então, ela não vê a água como perigo, né, Carol? Então, e também tem o quarto, né, da casa. Isso mesmo, Regina, a gente estava pesquisando, né, e viu que no quarto acontecem também acidentes. Como agora, né, na atualidade, tem muito, esquecem o carregador do celular em tomadas. As crianças vão lá e colocam na boca. E cria uma queimadura bem significativa. Não fumar, né, dentro do quarto, os pais, no caso, não fumar dentro do quarto, porque pode acarretar, cai o cigarro, pode causar um incêndio. Ou até mesmo, né, Emanuele, do pai assim, ó, deixar o cigarro aceso para ir no banheiro, para ir em algum lugar, e vir a criança e pegar esse cigarro. Aquele cigarro. Isso. E acontece um acidente. Assim mesmo, né, o cuidado que tem que ter, e até porque o quarto é um ambiente fechado, né? Sim. Além de ter vários tecidos que é fácil de queimar, né? De incendiar ou coisa assim, ainda vem a fumaça. Sim, cuidar perfumes também, né? Porque geralmente a gente tem uma baixa, né? Uma penteadeira, alguma coisa que, né, tem alcance, cuidar para deixar em armários, os perfumes e ter esse cuidado, né? Porque criança a gente tem que eles aonde tem o contato que possam pegar e possam, né? Lembrando também, né, gurias, que a maioria, mais de 80% dos acidentes domésticos, né, são em casa e são na presença dos pais, né? Então, mesmo que tu esteja junto, né, com a criança, que o adulto esteja junto, ou um cuidador, ainda assim podem acontecer. E vale a gente lembrar também que a maioria deles são evitáveis. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado, né, esse cuidado com a criança, com o ambiente, né, que ela está, porque eles podem ser evitados. Né? Isso. Sim, a cozinha, principalmente, é o lugar, né, o primeiro lugar onde ocorre mais acidentes, né? Então, a gente ter cuidados com o bujão de gás, não manter ele próximo, né? O importante seria que ele estivesse fora da cozinha, da casa, né? Mas a gente sabe que isso não ocorre em todos os ambientes, né? Todas as casas. Mas manter ali, principalmente, o lugar onde a criança pode mexer naquele bujão, as panelas em cima do fogão, né? Manter os cabos para dentro, porque essa criança pode conseguir derrubar essa panela e muitas vezes ela pode ocorrer as queimaduras, né? Que seria, pelo Ministério da Saúde, seria 91% das queimaduras, dos acidentes por queimaduras. Então, é muito importante isso. Outra questão é objetos pontiagudos, né? A faca, não manter elas em lugares próximos, que a criança consiga pegar. Não deixar cadeiras próximas da mesa, que elas consigam subir nessa cadeira e acabar pegando, né, esses objetos, se machucando. Eu acho que é bem importante isso. Então, como a Patrícia falou, do primeiro lugar, o segundo lugar mais perigoso da casa é o banheiro. E um dos cuidados no banheiro é o piso, que ele é muito escorregadio quando fica molhado, os azulejos. E o pé da criança é liso, então é fácil a queda, né?
Também na troca no trocador, também não deixar a criança sozinha, porque é muito fácil uma queda, às vezes até o fato de ir buscar alguma coisa rapidinho ali, pra gente é rápido, mas pra criança, né, eles são curiosos, então às vezes só eles se mexerem ali pode também caírem e se machucarem, e isso bater a cabeça também. E tem a banheira, né, também, dentro do banheiro, que pode se afogar. Pode se afogar, né? Mesmo a criança de 1 ano e pouco, que às vezes tem mães que colocam, né, de molho no banheiro, né, na banheira, e deixam. Mas o cuidado que tem que ter com relação a isso. E eu queria chamar a atenção para um aspecto muito importante também que a Emanuele colocou sobre os perfumes, porque eles ingerem o perfume e outro assim, dado curioso é que eles colocam a tampinha do perfume na boca. Então, quantos objetos, utensílios pequenos que tem e que eles podem colocar na boca e se engasgar. A criança reconhece o mundo a partir, né, exatamente, dos primeiros anos pela boca, pelo contato oral com as coisas. Eles são muito curiosos, na verdade, né? Eles exatamente. querem sempre buscando suprir essa curiosidade. Então, inclusive, assim, um fato muito importante que convém relatar, porque às vezes, por exemplo, a mãe está trocando o nenê e o nenê não para quieto, ele não fica quieto, ele não fica mesmo, e não é para ficar, né? Porque a criança tem que se mexer mesmo, graças a Deus. Então, o que acontece, assim, que às vezes a mãe, como eu já presenciei isso, a mãe dá o talco pro nenê. Ainda bem que hoje em dia até não se usa muito talco, mas ainda existe isso. Eu não estou aqui fazendo propaganda contra o talco, nada, mas que... E o talco tem aquela tampinha que ela gira. Então, o que aconteceu? Que isso é verídico. O nenê colocou o talco na boca, girou, né? E daí asfixiou, pegou quantidade de talco e foi para o hospital, teve que ir para uma UTI, fez uma pneumonia química, uma pneumonia aspirativa. Então, por um aspecto, assim, por uma causa muito corriqueira, muito trivial, que a gente acha que jamais vai acontecer, né? Então, são muitos os fatores que podem contribuir para acidentes domésticos. E eu acho que outro fator importante que convém a gente ressaltar já existe, inclusive, assim, nos brinquedos, o que as crianças brincam, que já existe a idade própria para o brinquedo próprio para cada idade. E isso está muito relacionado com o tamanho das peças do brinquedo, né? Só que também ele pode se asfixiar com moeda, com um grão de arroz, com um grão de feijão, com outras brincadeiras que às vezes eles fazem até na casa. Regina, assim também tem a colega até agora lembrando, da piscina, no caso, as boias. Temos que cuidar, porque tem aquelas que a gente coloca as perninhas da criança, né? Isso. E ela fica ali... só que acontece às vezes de virar. Isso mesmo. E às vezes o adulto não está perto para ver que a criança virou e está ali, né, com as perninhas para cima e exatamente. Uma coisa assim, né, que inesperada. E a questão de minutos. De segundos, né? E daí já faz toda. Mesmo estando, né, tem que estar acompanhada, mesmo estando na piscina com uma boinha, tem que estar acompanhada de um adulto sempre. Isso. E também, às vezes, na maioria das vezes, as crianças não se satisfazem só com os brinquedos que são para a idade. Então, quando elas começam a caminhar, gatinhar, elas vão procurar mexer no armário da mãe, mexer no armário da limpeza. E eu destaco a ingestão dos materiais de limpeza, que muitas vezes tem detergente, tem álcool. Então, nunca trocar o rótulo dos materiais de limpeza e sim manter o rótulo e explicar para eles que aquilo não é o refri, que aquilo não é um iogurte, que aquilo não é adequado para a idade deles, que eles não podem brincar com aquele tipo de material e também até com potes e potes de vidro, potes de plástico, bem como formas e coisas que as crianças têm a curiosidade de buscar, de querer brincar, porque aqueles brinquedos eles já brincam todos os dias, já enjoaram e a criança está sempre em busca de conhecer mais novas coisas
coisas, né? Querer brincar com coisas diferentes. Então, eu acho também que é um cuidado bem importante. Ter sempre o cuidado de, né, preferencialmente estar sempre num lugar elevado, né? Para que não tenha o alcance desses produtos. Outra questão também, que as pessoas não têm costume de atentar a isso, é a questão dos baldes. Balde com água, né? A tampa do vaso sanitário elevada. Manter sempre ela baixa, né? Ele sempre fechadinho. E os baldes sempre sem água, porque dependendo do tamanho da criança, a criança ela vai olhar para ver o que tem dentro, ela pode cair, né? E ela não vai conseguir sair dali. Isso pode causar um afogamento também, né, para ela. E são coisas simples, né? Coisas que a gente não... evitáveis, né? Que dá para evitar, mas que no cotidiano da gente, a gente grande não... medo também dos pais, né, das mães, dos cuidadores, é em relação à alimentação da criança, né? Logo no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, né, dos próprios alimentos, né, de sofrer esse engasgo, né? Então lembrar também, não que precise ser tudo triturado, né, mas prestar atenção, né? Na hora que tu tá dando, alimentando a criança, no comportamento dela, né, na resposta também. Eu lembro de um caso que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu devia ter uns 5 aninhos de idade. O meu pai me deu uma bala soft, que nem tem mais em circulação essa bala, né? E aí eu deitei no sofá para ver desenho, né? E daí eu me engasguei. Escorregou a bala e eu me engasguei. E daí eu não conseguia nem falar. Engasgada não dá nem para falar. E daí eu só fui começando a me desesperar, assim, a ficar mais roxa, né, cianótica, assim. E a minha mãe desesperada não sabia o que fazer. E aí eu lembro que o meu pai me pegou por uma perna, assim, e me deu de ponta cabeça e me deu um tapão nas costas. E aquela bala saltou longe, sabe? Só que, assim, é uma coisa que é muito rápido, tudo acontece muito rápido, né? Então, da importância de a gente prestar atenção que tudo pode ser evitado, né? A maioria deles pode ser evitado. Outra coisa que vale lembrar é os medicamentos. Nunca dizer para as crianças que é doce, por exemplo, porque isso daí gera uma curiosidade, né? Muitas vezes a gente acaba dizendo, é docinho. E aí a criança fica com aquilo na cabeça. E muitas vezes tá por ali algum medicamento e ela vai lembrar que é docinho. E aí, então, a curiosidade vai fazer com que ela prove aquele medicamento. Então, isso daí também é bem importante lembrar. Porque eles... o que mais... né? Exatamente. Geralmente a gente dá, balinha, né? E aí eles associam aquilo, uma coisa boa, né? E daí vai lá e para mais. Outra coisa que a gente até deu uma lida bem interessante, assim, que essa fase eles estão muito ligados aos desenhos, a essas, né, o mundo virtual, vamos dizer. Então ele vai ver bonequinhos que voam, bonequinhos, né, que fazem diversas coisas, e a criança, ela não sabe que aquilo ela não pode fazer, né? Então ela vai achar aquilo curioso, ela vai ver se ela também consegue, né? Então é importante que os pais falem com essa criança, né? Conversem com ela e expliquem que aquilo seria um desenho, né? Que aquilo é dos super-heróis, que a própria criança ela não tem esse poder de voar, né? Mas explicar isso para ela, porque principalmente como a Rafa tinha falado, se tem uma janela próxima, já aconteceu casos da criança ser jogada da janela pensando que ela poderia voar, né? Então, acho que é muito importante. Aí vem já a questão da proteção nas janelas e a proteção da conversa, né? De tu conversar com essa criança, explicar esses detalhezinhos para elas. Então, outro aspecto importante é quando... com relação à asfixia que os pais colocam as crianças, né, ou pelo frio, ou pela comodidade da mãe, para não levantar de noite, ou coisa assim, colocam para dormir junto. E daí o que acontece? A gente recebe essas crianças, às vezes chegam nos pronto atendimento já em parada, né, e acabam indo a óbito por causa disso. A gente sabe que tem que ficar que tem que ficar perto, que tem que manter aquecido, mas vale a pena levantar da cama e colocar no berço, né? Então, são vários cenários e várias preocupações que a gente tem que ter. Outro aspecto, assim, que eu acho que convém a gente mencionar
é que às vezes a criança, quando ela começa, que ela quer ter liberdade para se alimentar, ela quer ficar com uma colher, né? Então, assim, até pode dar essa colher, porque enquanto ela fica com a colher para ela ir se alimentando, a mãe também fica com a colher para servindo alimento para ela. Porque ela precisa ter uma colher na mão para fazer de conta. Mas que não seja um garfo. Que eu já presenciei até em restaurante, às vezes, que dão um garfo para a criança brincar. Então, nossa, o perigo que tem nisso, né? Ou às vezes está caminhando e está com um garfo na mão. E se cai? E se tropeça? Esse garfo pode cravar onde? Pode cravar no olho, pode cravar se está na boca, pode entrar, né, na boca, machucar. Então, são detalhes que às vezes a gente pensa assim, ó, ele fica quieto assim, então vamos deixar ele com isso na mão. Então parece que qualquer coisa que vai interter uma criança, não é bem assim. Nós, os adultos, nós temos muita responsabilidade em saber filtrar o que uma criança pode ou não ficar na mão, né? Como o que ela pode ou não brincar, os locais que ela pode frequentar, né? Até porque a gente, e muitas vezes eles se espelham no que a gente faz. Então, muitas vezes a gente faz certas atitudes, dá certos saltos, pulo ou anda assim em locais assim mais perigosos, mas é porque a criança tem que saber que a gente tem esse instinto de se cuidar melhor. Porque a criança vê o pai e a mãe fazendo e daí acha que ela também pode fazer, né? Então, cabe a nós, adultos, pais, e não só pai e mãe, né? Porque muitas vezes a criança pega como referência o tio, a tia, a avó, o vô, né? Os primos, né? O vizinho. Então, tudo que essa pessoa que ela considera bem querida, que ela considera como referência para ela fizer, ela vai fazer também. Então, a importância da gente saber monitorar e cuidar esses aspectos para que isso não termine num pronto-socorro ou num pronto atendimento hospitalar. Então, como foi mencionado no início, a maioria, dá para dizer assim, até 100% desses acidentes são possíveis de serem evitados, se forem monitorados, né? Então, não sei se vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de chamar a atenção. Eu acho esse momento assim super importante. Eu acho que a orientação, né, que já é uma coisa que nós enfermeiros trabalhamos bastante, eu acho que ela é importante em todos os âmbitos e principalmente, né, nesse tema, porque é um tema muito importante, tem um impacto muito grande, né? Pensar que a maior causa de morte e invalidez de crianças é uma coisa, né, que a gente precisa discutir, que a gente precisa socializar, né? E não só os pais, né, estarem orientados, mas também os familiares, né? Porque às vezes está na casa de uma tia. Então, ter um pouco do conhecimento passar também para as outras pessoas. Os próprios cuidadores das crianças, né? Então, assim, para concluir a nossa temática de hoje, que, como já foi falado, da importância que ela tem, e principalmente pelo fato de que muitas vezes, num engasgo, numa asfixia, a criança pode ficar com sequela para o resto da vida, né? Então, vamos tomar mais cuidado, né? Pai, mãe, vocês que estiverem nos assistindo, vamos monitorar melhor essas crianças, né? Ficar mais de olho no que estão fazendo, explicar o que podem e o que seria de risco fazer, né? Então, seria isso. A gente agradece a atenção.